Bom, depois de ter falado sobre os 3 sistemas, o Botafogo enfrenta o Curitiba no próximo sábado, pela segunda rodada, recebe o Curitiba no estádio Newton Santos, e a gente está perguntando aqui, eu coloquei a pergunta, né, que eu quero saber qual o melhor sistema de jogo para o Botafogo. É o 4-4-2? É o 4-2-3-1? É o 4-3-3? Quais serão os jogadores que o Chamusca vai utilizar, ou deve utilizar, provavelmente, na verdade, vai utilizar contra o Curitiba? E eu tenho aqui palpites. Não é o time que eu gostaria, não é o time dos meus sonhos, talvez não seja nem o sistema dos meus sonhos, mas eu estou falando aqui, já me preparando para o jogo de sábado, pensando aqui na possibilidade, qual é o provável time que o Chamusca deve mandar a campo, então, contra o Curitiba, nesse sábado, 9 horas. Depois, se lembrem aí que vai ter o pré-jogo no sábado, aqui na Rádio Botafogo, ao meio-dia, né, geralmente ao meio-dia, e depois tem uma arquibancada depois do jogo. Fiquem ligados aí na Rádio Botafogo, tá? Então vou voltar lá para o campinho, né? Vou dar um pulo lá no campinho para a gente ver qual seria a possibilidade, que time que o Chamusca deve mandar a campo. Rafael Moura provavelmente não vai jogar, não sei nem se ele vai estar ainda liberado, então provavelmente ele inicia o jogo com o Rafael Navarro. Dizem que o Luiz Oyama vem treinando muito bem, assim como o Daniel Borges, tá? Então ele deve entrar, o meio-campo dele, ele deve manter o Pedro Castro, ele deve entrar com o Luiz Oyama também. E aí fica a grande questão: qual será esse terceiro jogador do meio de campo? Seria o Chay? O Chay, que entrou bem contra o Vila Nova e que, inclusive, acabou propiciando um gol do Botafogo. Será que é o Chay? Será que ele vai jogar com meio de campo assim, de 3 jogadores? Eu acho que é muito possível, tá? É muito provável. Se isso acontecer, ele poderia manter, na verdade, o Marco Antônio jogando mais aberto pela esquerda. E aí a gente teria esse meio de campo formado por Luiz Oyama, Chay e Pedro Castro. Se ele for mais conservador do que a gente consegue imaginar, e ele tende a ser muito conservador nesse sentido, ele vai começar com o Chay no banco e vai entrar com o Ricardinho, né? E aí a gente vai tentar entender o que quer o Chamusca, né, com esse sistema. Ele vai jogar no 4-2-3-1, como ele vem jogando? Muito possível. Com o Pedro Castro sendo, do meio-campo do Botafogo, o jogador mais avançado. Daniel Borges ganha a posição do Varley, que já vinha jogando de forma improvisada. A zaga seria feita por Gilvan e Canu, Paulo Vitor, né, e Marco Antônio. Eu prevejo que seja o Marco Antônio, mantendo também Ronald pela direita. Ronald, que talvez tenha sido o melhor em campo pelo Botafogo, pelo menos no primeiro tempo, foi o jogador que mais incomodou a defesa do Vila Nova, e o Rafael Navarro continua mantido nesse time. Então, isso aqui seria, na verdade, um 4-2, o 4-2-3-1 do Chamusca, né? Que ele provavelmente jogaria dessa forma, assim, como ele vem jogando. Quem assistiu o programa inteiro hoje, quem assistiu o Área Técnica inteiro hoje, vou até deixar o card aqui, que eu estou falando aqui do direto ao ponto, pode conferir as análises, né, que eu fiz dos sistemas de jogo. E o problema de você jogar com o sistema 4-2-3-1, quando você não tem 2 volantes, na verdade, que tenham muita marcação, tenham muita pegada, mas que também tenham muita qualidade na saída de jogo, mas principalmente 2 volantes que não tenham muita dinâmica, tá? É o caso do Ricardinho. O Ricardinho não dá dinâmica para o nosso meio de campo hoje, ele não dá velocidade para o nosso meio de campo hoje, pelo contrário, é um jogador que é extremamente cadenciado, até porque é o que ele pode entregar na idade dele. E o Pedro Castro também não tem a característica de jogar como o 10, digamos assim, nato da posição, fazendo justamente os deslocamentos laterais, como eu estava dizendo, que são extremamente importantes nesse sistema de 4-2-3-1, quando você joga com o 10, tá? Com o dito 10. Ronald e Marco Antônio vêm jogando muito espetados dentro da defesa adversária. O Ronald talvez tenha sido a nossa e vem sendo a nossa única válvula de escape. É por isso que o Botafogo joga tão concentrado no Ronald, porque o Botafogo tem jogado extremamente como é que fala, desorganizado, espaçado, né? É muito comum
a gente vê a saída de bola, quando não é o Luiz Oyama, era o Romildo, Luiz Oyama e o Romildo e Ricardinho tentando sair com o jogo, e os nossos jogadores de frente muito marcados, Paulo Vitor se projetando, Daniel Borges se projetando, mas se isso aqui não tiver movimentação, nada vai acontecer, esses jogadores vão estar sempre procurando com quem jogar e nunca vão achar, e vão ter sempre o problema, na verdade, de você tocar muito na bola, 4, 5 toques na bola, para você conseguir fazer um passe. Essa lentidão no passe faz sempre com que a defesa adversária se antecipe, esteja sempre um passo à frente do ataque. Para jogar no 4-2-3-1, para que ele funcione, tá? Talvez a melhor opção seja jogar com essa linha de 3 médios centrais, né? Como a Babi sugeriu, né, na análise dela, porém, eu vou discordar da Babi apenas nos nomes. Ao invés de jogar, por exemplo, com o Ricardinho, que é provável que o Chamusca faça isso, se fizer é um tremendo de um engano, eu jogaria com o Chay, tá? A Babi optaria pelo Friso, eu opto pelo Chay, tá? Luiz Oyama um pouco mais centralizado e o Pedro Castro caindo mais pelo lado direito. O que esse sistema pode nos dar? Luiz Oyama sempre se projetando aqui, né, na cabeça do triângulo, mas sempre com um pouco mais recuado do que os demais. Nossa linha de zagueiros sempre próxima do Luiz Oyama, né, para fazer com que a gente nunca tenha um espaçamento muito grande dos jogadores. Agora, o mais importante é isso, você ter a possibilidade de perdeu a bola, recuperar rápido, tá? Perdeu a bola, consegue recuperar rápido, porque você tem sempre muitos jogadores em cima do lance, tá? Então, perdeu aqui, ó, perdeu nessa zona aqui, Daniel Borges vai dar o combate, Pedro Castro dá o combate, Ronald marca o zagueiro para que a bola não volte para o zagueiro, Rafael Navarro ajuda a fechar o espaço, Canu se movimenta, Luiz Oyama se movimenta para tentar marcar os jogadores de frente, mas você tem sempre a possibilidade de uma superioridade numérica, o que é fundamental no futebol atual. A mesma coisa acontecendo do outro lado. No ataque, né, para a gente pensar da maneira ofensiva, jogando num jogo mais posicional, com o adversário fechado, se for o caso, tá? Marco Antônio, ora caindo pelos lados, ora caindo pelo meio para abrir espaço para o Paulo Vitor passar por trás, só funciona se o Rafael Navarro der justamente a opção, ele encostar para que ele possa fazer o passe de primeira, esticando hora na ponta para o Paulo Vitor, tá? Ou então jogando mais curto com o Marco Antônio para pegar na frente, fazendo triangulação nesse sentido, e fazendo também isso do lado oposto, mas principalmente quando ele se desloca, Pedro Castro, tá? Se projetando no espaço que vai ser aberto, e Ronald fechando no segundo pau, na segunda trave, para caso a bola sobre aqui, ou caso também ele se veja livre para completar para o gol. Tudo que eu estou falando que acontecendo aqui do lado esquerdo, imagina também acontecendo pelo lado direito. Chay também encostando para aproveitar os espaços, e o mais importante, bola sobrando na área, na frente da área, rebote, tem que ser sempre nosso. Curitiba joga num 4-3-3, tá? Eu quero frisar isso. E um 4-3-3 em que eles têm um jogador de velocidade. Esse jogador, na verdade, é o Rafinha. Boa, Rafinha. Então, a gente tem que ficar muito ligado com as escapadas do Rafinha. O Rafinha é um jogador de toque de primeira, toca rápido, consegue enfiar a bola entre as linhas de forma muito rápida. Os dois jogadores, né, do Curitiba que jogam mais abertos também, o Vaguinho, ora o Vaguinho, ora o Valdemir também, são jogadores que se apresentam sempre, chutam muito bem de fora. O Valdemir fez um golaço de fora, né, pegando justamente o rebote, né, e você tem o perigo, que é o Léo Gamalho, que é um excelente atacante. Agora, eu não consigo ver ainda o Curitiba com um time como se fosse um time hegemônico na Série B. Eu acho que está no momento melhor do que o do Botafogo, talvez esteja realmente no momento melhor do que o do Botafogo. Foi muito mal no estadual, mas, de novo, estadual não é parâmetro, mas a gente precisa estar muito ligado para jogar contra o Curitiba,
ter superioridade numérica para não deixar o Rafinha jogar, não deixar o Rafinha pensar, é fundamental. E para isso, o Chamusca, ele não precisa, na verdade, ele não pode se dar ao luxo de ter jogadores lentos na saída de bola e não pode se dar ao luxo de ter jogadores enfiados demais na defesa adversária, sem mobilidade, recebendo bola de costas. A gente precisa muito da participação dos meias jogando de frente. Lembrando que contra o Vila Nova, o gol do Botafogo sai numa triangulação pelo meio, com o Chay de frente para o gol, podendo fazer um passe muito bem enfiado entre as linhas da defesa do Vila Nova, deixando o Rafael Navarro de frente para o gol, somente para dar o tapa na saída do goleiro. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você gostou, deixa o seu like, deixa a sua curtida aí, deixa os seus comentários se você concorda, discorda, não tem problema. A gente está aqui para debater e se liguem que nesse sábado, Botafogo e Curitiba, às 9 da noite, pela segunda rodada da Série B. Se liga aí que vai ter pré-eleição RB ao meio-dia e depois o Arquibancada RB depois do jogo, no pós-jogo, tá bom? Esse foi mais um Direto ao Ponto.